Senhoras e senhores, a extrema-esquerda europeia, que serve de parâmetro para toda a extrema-esquerda financiada pela Open Society Foundation, financiada pelos globalistas, teve uma derrota gritante nas eleições europeias. E isso põe em risco a cabeça de muitas cabeças dessa hidra globalista europeia. A extrema-esquerda foi humilhada na eleição de domingo. Como eu falei para vocês no início da semana, eu falei, olha, Macron está fazendo tudo isso, focando em política externa, porque ele está em frangalhos. Pode olhar o meu vídeo, foi isso. Está em frangalhos e vai ser humilhado na eleição europeia. Bom, então o que aconteceu é que a direita populista, a direita nacionalista na Europa, ela não é que cresceu, ela explodiu. As pessoas estão dando um basta, estão dizendo chega, a conta é muito alta desses filhotes do George Soros na Europa. E a presidente da Comissão Europeia, que é a Ursula von der Leyen, que é outra filhote de serpente, está vendo a sua candidatura à reeleição como presidente e por água abaixo. Falar em presidente, a direita explodiu na Europa. E o interessante é que foi tão vergonhoso para o Emmanuel Macron que o Emmanuel Macron decidiu utilizar-se de um recurso constitucional, que é antecipar a eleição nacional para tentar reverter, no seu território essa derrota, porque ele sabe que o tempo será seu inimigo. Então ele vai utilizar a máquina pública para tentar derrotar a Le Pen. Então vejam aqui, olha só, o mundo inteiro está comentando sobre isso. E como é importante para o Brasil, como é importante para a gente que está vendo o agronegócio ser atacado, o nacionalismo ser atacado, as agendas que são mantidas pelos ESGs, que a gente explica tanto para vocês, a agenda verde do grande reset, foi um golpe, não vou dizer fatal, mas foi um golpe duríssimo para os globalistas, um golpe para o pessoal da Ordem Nova Mundial. O que o europeu está vendo na pele, está sentindo na pele, eu vou explicar para vocês aqui. Então vamos lá. Eu sou Rafael Bittencourt, te agradeço por ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para deixar o seu joinha, deixar o seu like aí, compartilhar para todo mundo. Eu conto com o seu apoio para o nosso canal voltar a crescer e ganhar um engajamento necessário aqui, um hype aí, voltarmos ao crescimento. Eu conto com o seu apoio mesmo. Lembrando a você, até o dia de hoje, você consegue fazer parte da nossa plataforma de ensino, o AbaPlay, com 30% de desconto, só você clicar no link que está aqui embaixo, fazer os cursos, aulas, vídeos, baixar lá o aplicativo na TV, Android, iOS, por aí vai. Meus amigos, a eleição de ontem, domingo, na Europa, foi uma declaração clara, sim, uma declaração objetiva que o europeu não aguenta mais o modo como os globalistas estão empurrando a Europa para o terceiro conflito mundial. O desdobramento foram três assuntos decisivos para a vergonha do Olaf Scholz na Alemanha, a vergonha na Bélgica, a vergonha na França, a vergonha na Holanda, Países Baixos, vergonha em um número muito grande de países, até na Hungria, que já é liderada pelo Orbán, que é da direita. A Hungria também viu crescer partido de direita. Vergonha de modo geral, o que põe em xeque a agenda dos globalistas, a agenda da extrema esquerda mundial. E eu vou explicar para vocês, e ainda hoje eu falo sobre a reversão da história do caso Trump nos Estados Unidos. E como isso é uma sinalização, inclusive, para o Brasil, não só para os Estados Unidos, para o Brasil. Mas vamos voltar aqui no caso europeu. Os casos emblemáticos foram Bélgica, Alemanha, França. Macron é um dos cabeças das agendas da governança global, ESG, da agenda que ataca o agronegócio. E vocês vão lembrar que eu falei de três coisas, três pautas foram decisivas para esse resultado eleitoral europeu. Três coisas. Primeiro, guerra, imigração ilegal e agronegócio. O ataque ao agronegócio. O europeu percebeu o peso que tem a inflação, o custo que tem o ataque ao agronegócio europeu.
Isso surgiu com o quê? Lembra das manifestações, as manifestações de inverno dos agricultores europeus jogando cocô nos prédios públicos do Emmanuel Macron, parando as ruas na Holanda, em vários outros países, os produtores de gado, os produtores leiteiros, né, sofrendo, e o europeu percebe que a conta chega. E como o que o país está lidando. O segundo ponto é a imigração ilegal. O que a Europa está vivendo, essa imigração ilegal, traz consequências seríssimas de segurança, de identidade nacional, de política pública, de estabilidade. E essa essa agenda de imigração ilegal é uma agenda da destruição do nacionalismo. Com isso, eles têm na mão, eles buscam o controle, né, da sua população para impor as suas agendas. Só que agora, esta população que se inclinou durante muito tempo para essa esquerda radical, em nome da democracia, está vendo a conta chegar. Então, a segunda pauta é a pauta da imigração ilegal, que viu Emmanuel Macron vencer, seu partido vencer, somente em Paris, porque em toda a França ele foi humilhado. O partido da Le Pen, né, teve uma vitória expressiva. Tanto que o Macron, diante dessa derrota, ele antecipou as eleições. Se ele for derrotado em seu território, significa que sua agenda legislativa vai ficar bloqueada. Ele não pode concorrer à reeleição, porque está no seu segundo mandato. Mas sua agenda legislativa vai ficar travada por 2 anos. E ele vai sofrer mais uma derrota, perdão. Então, o terceiro ponto que levou essa vergonha para a extrema esquerda dos globalistas na Europa foi a questão guerra. Então, eu falei, os produtores, a questão do agronegócio, o custo de vida se elevou. Então, aí, muita pressão, né, da governança global, muita pressão do pessoal do Grande Reset com a Europa. A questão da imigração ilegal pesou muito no debate público, na decisão da população europeia. E o outro é a guerra. O modo como os globalistas estão empurrando o mundo para o terceiro conflito mundial. E esse terceiro conflito será nuclear. O europeu está percebendo, olha, peraí. Isso é muito sério. Está sendo real. Está tendo convocação. Está tendo agora serviço militar obrigatório em alguns países. Então, a coisa está pegando fogo. Realmente, eles estão empurrando o mundo para a guerra. E talvez, senhoras e senhores, a única solução para estes seja realmente uma outra disruptura no mundo, a exemplo do que aconteceu em 2020. Para que eles tentem controlar a sangria que está vindo através do voto. Então, a questão guerra na Ucrânia e guerra da OTAN contra a Rússia, e esse eixo que se forma, que eu falo que é o eixo do mal, que está mais do que formado, cada dia ele ganha mais contornos, né, mais aditivos, que é o eixo China, Rússia, Irã, Venezuela, Coreia do Norte. E agora, como que a Europa fica? Ou seja, o plano rachou, a Europa está rachada. Aí, uma das cabeças dessa hidra globalista, financiada pelo Soros e pela elite global, é a Ursula von der Leyen, que precisa estar forte para a sua reeleição como presidente da Comissão Europeia. E ela vê em risco agora a sua reeleição. Ela é um dos cabeças da identidade digital, ela é um dos cabeças do ESG, ela é um dos cabeças do Grande Reset. Isso na Europa. Ela vem falando do Grande Reset há muito tempo, a Ursula. E ela vê agora nos resultados da França, resultados dos Países Baixos. Bom, eu tenho várias matérias aí da Reuters que vão mostrar isso para vocês. Resultados na Áustria, resultados no Chipre, resultados na Grécia, resultados na Alemanha. O Olaf Scholz, que é um dos líderes aí do mundo, está agora em risco. Porque ele vê que o seu partido saiu derrotado. Foi uma vergonha na Alemanha. O Partido Verde, que é um partido tradicionalmente, né, das agendas de esquerda com a junção de centro-esquerda, mas a extrema-esquerda, os radicais da Europa, como por exemplo na Alemanha, foram derrotados. E aí viu-se crescer, também como resultado na Bélgica e vários outros países. Isso é uma sinalização para o mundo inteiro. Tem matéria da Reuters que eu vou mostrando para vocês
como essas três questões pesaram. Então eles empurraram o mundo para essas agendas, empurraram a Europa principalmente para essas agendas, e agora estão sofrendo. Emmanuel Macron, usando então desse dispositivo legal, antecipa a eleição, mas está dado o recado para o mundo inteiro. Vejam que talvez as eleições desse ano aqui no Brasil, as municipais, vão vir também com muito peso, hein? Com muito peso. É claro que aqui os contornos, né, a coisa é um pouquinho diferente, que são eleições municipais, né? A coisa é um pouquinho diferente. Mas preparem-se para 2026 e preparem-se para muitas surpresas na eleição norte-americana, viu? Na eleição norte-americana tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Fato é que há uma guinada da direita na Europa, ou seja, valorizando o nacionalismo, a proteção do agronegócio, da identidade nacional, contra a imigração ilegal, contra a tomada de poder da população sendo por conta, né, por ordem dos globalistas, contra o avanço da guerra, o financiamento da guerra. Então, tem muita coisa envolvendo aí a elite mundial e toda a sua agenda. Como isso influencia o mundo? Gente, o Parlamento Europeu tem muita força, né, para políticas, e essas políticas de esquerda, de extrema esquerda no mundo inteiro que nós estamos vendo nos últimos 10 ou 20 anos, né? Bom, eu vou parar por aqui. Se esse conteúdo foi importante, não deixe de compartilhar para todo mundo. Eu volto mais tarde. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.